Nós podemos estar na casa de Deus. Você está feliz? Amém. Oh, que maravilha! Então é bom quando a gente está feliz ver um sorriso assim, né? A não ser que você seja banguela, aí não funciona. Aí você pode ir assim também, ó. Né? Também funciona. Pode cair, o mundo estou em paz. Isso é uma verdade na sua vida? Ou é um alvo? Ou é um desejo não alcançado? Pode cair, o mundo estou em paz. Quando eu canto essa música assim, ela enche a minha alma, porque ela quer dizer: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso que ele quer dizer. Entrega o teu caminho ao Senhor. É isso que nós viemos fazer aqui essa noite. Viemos entregar o nosso caminho ao Senhor, olhar para ele, olhar para a cruz do Calvário. E viemos perguntar para ele para que nós precisamos do batismo do Espírito Santo. Para quê? Já fez essa pergunta para você antes? Já se perguntou isso antes? Para que eu preciso do batismo do Espírito Santo? Só o Senhor pode iluminar a nossa mente. Ele que inspirou homens santos a escreverem a sua palavra, só Ele pode iluminar a nossa mente para que nós, estudando a palavra, possamos perceber aquilo que Ele quer dizer para nós. O que você veio procurar essa noite? O que você veio ouvir essa noite? O que vai no fundo da sua alma e que você deseja ouvir? Feche os olhos. Deus amado, nesse momento nós temos uma pergunta na nossa alma. O Senhor já nos tem dito que o batismo do Espírito Santo é muito importante. O Senhor já nos tem dito que ele é indispensável. O Senhor já nos tem dito, Pai, de que sem o batismo do Espírito Santo não somos nem seus filhos. Nós queremos saber, Pai, para que receber o batismo do Espírito Santo? Sabemos, Pai, que na época do mundo na qual nós estamos, o Senhor está para derramar a plenitude do Espírito em forma de chuva serôdia, como o Senhor promete na palavra, e como o Senhor Jesus disse, a promessa do Pai. Mas também nós sabemos que o inimigo está para realizar grandes contrafações. Ó Senhor, queremos ouvir a sua voz. Nos livra, Pai, de ideias preconcebidas e nos deixa receber o bálsamo que vem do céu. Toma cada filho, cada filha sua. Toma, Senhor, aqueles que assistem pela internet, aqueles que ouvem pela Rádio Novo Tempo, em Curitiba, em Londrina. Ó Senhor, toma nas suas mãos o seu povo, os fiéis e sinceros que nesse momento olham para o Senhor e clamam pela sua verdade. Ilumina a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Atos capítulo 1, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Atos capítulo 1. Os discípulos tinham uma preocupação muito grande. E o mais incrível é que a preocupação dos discípulos não mudou até hoje. Ou seja, os discípulos de hoje ainda temos a mesma preocupação. Nós temos um hino que é tradicional na nossa igreja e que é tradicional também em muitas igrejas evangélicas. Ele diz assim: breve virá. O que é o resto? Vamos fazer o seguinte, vamos cantar. É melhor do que falar, mas vamos cantar bonito, tá bom? Então vamos cantar assim, ó. Breve virá, breve Jesus. Amém. A nossa preocupação tem sido pregar que o Senhor Jesus, breve virá, ou que Ele virá em breve. Essa é a nossa preocupação. Que o Senhor Jesus vai estabelecer o seu reino eterno em breve, daqui a pouco. Essa tem sido a nossa preocupação, a nossa ênfase, essa tem sido a nossa pregação. Os discípulos então, no seu último encontro com o Senhor Jesus, quando eles tiveram a última oportunidade de perguntar a última coisa para o Senhor, e o Senhor Jesus teve a oportunidade de dizer as últimas palavras para eles, antes de subir ao céu, os discípulos olharam para o Senhor, em Atos no capítulo 1, verso 6, e diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram:
Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Essa foi a pergunta dos discípulos. Senhor, será que é esse o momento em que o Senhor vai se tornar o rei do universo? É esse o momento? E não é para isso que o Senhor Jesus vem em glória, em majestade, para se tornar novamente o rei de todo o universo, numa hegemonia maravilhosa, uma harmonia maravilhosa? Não é para isso que ele vem? Sim, é para isso. Respondeu-lhes, ou seja, enquanto o foco dos discípulos era saber quando o Senhor Jesus iria restaurar o seu reino, o foco de Jesus era: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Jesus disse: o meu foco não é o seu foco. Se o seu foco é saber quando eu vou estabelecer o meu reino, esse não é o meu foco. E Jesus olha para você essa noite, no início desse sermão, dessa pregação, ou no início, nesse momento inicial em que o Senhor diz a sua palavra para você, Ele diz assim: filho, se o seu foco é saber quando eu voltarei, é saber quando eu vou estabelecer o meu reino, esse não é o meu foco. E Ele diz assim: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É isso que Ele diz. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. O Senhor Jesus disse: a minha prioridade, o meu foco, não é quando eu venho, mas o meu foco é o seguinte: eu não venho enquanto vocês não receberem do céu o Espírito Santo. Esse é o meu foco. Não tem jeito de eu voltar se você não receber o batismo do Espírito Santo, se você não receber a plenitude do Espírito Santo. E por que a gente continua falando só que Jesus voltará, mas a gente não fica falando que nós precisamos receber o batismo? Sem o batismo, sem a plenitude do Espírito, sem a chuva serôdia, o Senhor não vem. E por que eu fico só cantando breve virá, breve virá, breve virá? Eu preciso cantar: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito. Senhor, me dá o teu Espírito. Eu preciso clamar a Deus para que Ele me dê o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Para quê? Para quê eu preciso do batismo do Espírito Santo? Quero contar para vocês uma história triste, ou uma história real, mas uma história triste. As histórias reais muitas vezes são tristes, né? Elas são a sua história, são a minha história. Essa é uma história real, porém triste. Eu recebi um e-mail, e eu não sei se está passando ali, mas aqui no meu era para estar passando, mas não está. Isso. Eu recebi um e-mail, e nesse e-mail estava escrito assim: há tempos ando aflito com as dúvidas que tenho. Um dos meus maiores medos é não conseguir seguir o conselho bíblico de perseverar até o final. Ando muito desgastado, sem ânimo, fraco em todos os sentidos. Como pode ver, preciso de paz, de ter certezas, de sentir Deus comigo. Minhas dúvidas e lutas estão me matando. Estou sem paz para viver. Estou preso em minha própria frustração. Trata-se de um amigo meu, membro de uma igreja adventista há mais de 20 anos. Trata-se de um cristão de mais de 20 anos. E ele diz essas palavras: eu estou frustrado, preso na minha própria frustração. Eu ando desgastado, desmotivado. Eu não tenho fé, eu não tenho ânimo. Será que essa é a história única dele? De uma alma solitária que se sente assim? Ou será que essa é a história sua? Depois de muitas e muitas vezes
ter prometido seguir ao Senhor, depois de ter aceito o convite do Senhor, depois de ter andado no caminho do Senhor, de repente você começou a enfraquecer. E eu costumo dizer, algumas pessoas chegam para a gente e dizem assim: ah, pastor, teve uma época em que eu estava muito bem espiritualmente. E a gente diz épocas, né? Eu tive uma fase na minha vida cristã muito boa. Como fases na vida cristã? Alguns dizem, teve uma época em que eu era muito forte, porque eu tinha uma comunhão muito boa com Deus, a minha vida espiritual estava lá em cima. E você sabe, eu sempre digo, isso é a mesma coisa que dizer, quando eu era vivo, eu respirava tão bem, mas agora que eu estou morto, me dá uma falta de ar terrível. Porque se você não tem comunhão com Deus, você não tem vida espiritual, você está morto espiritualmente. Então não tem como dizer, ah, teve uma fase que eu estava muito bem, porque eu tinha muita comunhão. Ou seja, tem uma fase que você estava vivo espiritualmente, porque você tinha comunhão, mas se você não tem comunhão, você está morto espiritualmente. E a gente vive assim, de frustração em frustração. Esse meu amigo é um amigo cristão. Os cristãos hoje, em geral, eles andam sobrecarregados, eles andam desorientados. Eles têm uma obediência esporádica, eles não conseguem obedecer o tempo todo, um tempo obedece, outro não. Eles têm um serviço infrutífero, eles não trabalham para Deus, eles simplesmente sentem preguiça, eles têm preguiça até de ir à igreja. Eles sentem-se fracos em geral, e essa não é a história somente do meu amigo, eles se sentem indignos o tempo todo. Aquém daquilo que Deus espera, os seus sonhos são frustrados. Eu fico muito preocupado com muitas pessoas que atendem um apelo. Quando a gente faz um apelo para aceitar Jesus, prega a palavra e faz um apelo e um convite, muitas pessoas vêm, elas se derramam em lágrimas, elas fazem uma entrega sincera a Deus, mas de repente, quando chega ali no dia seguinte, elas olham para a vida delas, caem na frustração e pensam, não mudou nada, o que adiantou entregar a vida para Jesus? A minha vida não mudou. E muitas vezes eles se frustram e o ter aceito o apelo se torna pior do que melhor. Porque elas esperavam que ao aceitar o apelo, uma varinha de condão fizesse neles uma mágica, e que Deus fosse o mágico que os transformaria da noite para o dia. A única coisa que um ser humano vai levar para a vida eterna e para a eternidade é o seu caráter. E caráter a gente não constrói num passe de mágica. Deus não é mágico. Deus é poderoso. Deus não fica, Ele pede em casamento. O relacionamento com Deus é um relacionamento de amor. A gente inicia e tem que ir convivendo com Ele, construindo o caráter. E isso a gente constrói a cada decisão. Isso a gente constrói atendendo ao apelo, sim. Eu não estou dizendo que atender o apelo é mal. O que é mal é você atender o apelo e depois voltar para casa e nunca mais orar, nunca mais ler a Bíblia, nunca mais estudar a Bíblia, não continuar o seu conhecimento com Jesus. E é por isso que a gente fica aqui insistindo, vem para a classe bíblica. Se você não pode vir à classe bíblica no horário que nós temos, fala, nós vamos mandar alguém para estudar a Bíblia com você. Não tem como alguém ser transformado se não conhecer ao Senhor Jesus. E os cristãos vivem assim. Tem 3 tipos de cristãos. O primeiro tipo, eu chamei de cristãos desistentes. Como é que são os cristãos desistentes? O segundo tipo são os cristãos esforçados. E o terceiro tipo? Segredo. Só no fim é que vocês vão saber. É para você não ir embora antes do fim. O primeiro tipo, os desistentes. Os desistentes são assim, eles vão ao culto, porque tem um tipo que nem vai ao culto, né? Ele vai a um culto ou outro. Esse já não é nem o desistente, esse é o que anda para trás, né? Agora veja, ele vai ao culto, ele se emociona, ele é batizado, mas ele não mantém comunhão com Deus. Ele não recebe também o batismo do Espírito Santo, porque é impossível receber o batismo do Espírito Santo sem manter comunhão com Deus. Aí começam a vir as dificuldades, aí ele calcula o custo, ele diz assim, não, para eu seguir a Deus custa muito caro, porque eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, tenho que deixar aquilo outro, é muito difícil seguir a Deus. Um dia desses, eu fui chamado para fazer uma visita. Eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa doente, mas foi assim, o pai e a irmã dessa pessoa foi que me chamaram para fazer a visita. O pai e a irmã não pertencem à igreja.
Eles não frequentam a igreja. Mas o filho que está doente, sim. E o pai diz assim: olha, eu quero que o senhor venha aqui, mas não quero que meu filho saiba. Aliás, foi a irmã que me ligou. Meu pai quer que o senhor venha aqui, mas não quer que meu irmão saiba. Vem aqui, porque meu pai está muito preocupado. Meu pai acha que o que tem nele é coisa do diabo, é um encosto. Mas a pessoa que estava doente é um bom membro da igreja. Ele estava passando por alguns problemas de saúde, difíceis. Aí eu fui. E quando eu cheguei para visitar, um senhor tão sincero, uma senhora tão sincera, a irmã dele, duas pessoas sinceras, interessados na saúde do irmão. E aí, no momento eles disseram: sabe de uma coisa? A gente está muito preocupado que isso aí seja coisa do diabo. E a gente está disposto a fazer o que for preciso. E meu pai queria levar até não sei aonde, para ele receber um negócio lá, um passe, para tirar a coisa ruim dele. Mas eu disse para o pai, ela falou, eu disse para o pai, não adianta, porque nós vamos botar coisa ruim nele, mais ainda. Então nós estamos chamando o senhor. Por favor, diz para a gente, isso aqui é um encosto, é o inimigo do diabo ou não é? O que é isso aqui? De repente chegou o doente, e ele veio também. E chegou e a coisa ficou meio assim, e percebeu que a conversa era sobre ele, mas ele não ligou. E de repente eu comecei a sentir, o Espírito é maravilhoso, ele vai descendo, iluminando a cena assim. A luz dele vai se difundindo de uma maneira tão maravilhosa, tão clara. Muitas pessoas com depressão sofrem em algumas igrejas, quando as pessoas dizem, isso é falta de fé, isso é coisa do diabo. Enquanto o depressivo tem problemas hormonais, uma série de fatores que influenciam a saúde dele. E alguns dizem para o depressivo, olha para a família que você tem uma esposa, você tem um marido tão maravilhoso, você tem filhos, Deus te deu tantas coisas. Aí ele se sente pior ainda. E as pessoas só fazem piorar, como os amigos de Jó, né? Então, eu olhei para aquela cena, a família toda reunida, o pai preocupado com o filho e tal, e aquela coisa. E o Espírito me disse assim, olha para esse meu filho que está com a depressão. Ele tem a depressão, mas ele é um homem fiel. Ele é um filho meu, é um servo meu, um servo fiel. O que tem nele não é do inimigo. E ao mesmo tempo eu digo, mas Senhor, por que ele está com essa depressão então? Por que não passa a ponto do pai achar que essa coisa, e o pai está preocupado, um homem já de idade, por que ele não passa essa doença, e a gente tem orado e não passa? E o Espírito diz, olha de novo, olha, está vendo essa cena? A família aqui reunida, o pai preocupado, a irmã, eles que te chamaram, eles não entregaram o coração a Jesus ainda. Queridos, sabe por que nós estamos aqui? Eu disse para a família, seu Pedro, estou chamando ele de Pedro, seu Pedro, se o senhor tivesse que vender tudo que o senhor tem, a sua casa, o seu carro, tudo que o senhor tem, para poder dar saúde ao seu filho, o senhor faria? Com lágrimas nos olhos, aquele pai disse, sim, eu faria. Seu Pedro, o senhor não vai precisar vender tudo que o senhor tem para que seu filho tenha saúde. Mas, e se o senhor tivesse que entregar o seu coração para Jesus, para o seu filho ter saúde, o senhor entregaria? E o seu Pedro engoliu seco e chorou. Porque às vezes a gente está disposto a vender tudo para dar saúde a alguém que a gente ama, mas não está disposto a entregar o coração para Jesus. Às vezes a gente está disposto a fazer de tudo para que uma pessoa que a gente ama tenha saúde, mas não entregar o coração a Jesus. Às vezes a gente está disposto a fazer quase tudo para ter harmonia na família, mas não entregar o coração a Jesus. Queridos, o Senhor está chamando vocês para entregar o coração a Ele. Maridos,
que estão muitas vezes dispostos a pressionar as suas esposas, dispostos a atacar as suas esposas, porque elas estão entregando o coração a Jesus, mas Jesus está pedindo ao contrário, é que para haver de novo harmonia no lar, você não a pressione, mas você entregue o seu coração a Ele. Os problemas vêm sim, quando a gente entrega o coração a Jesus, os problemas vêm, é por isso que Jesus diz assim: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, forças. Então essas pessoas calculam o custo, quanto vai custar entregar meu coração para Jesus? Eu vou ter que deixar de fazer isso, fazer aquilo, e vou ter que começar a fazer isso, fazer aquilo outro. E as pessoas não querem entregar o coração a Jesus, então eles desistem. Esses são os cristãos desistentes. O segundo grupo são os esforçados. Eles também vão aos cultos, eles também se emocionam, eles também são batizados, eles também se esforçam para seguir a Jesus, mas eles não recebem o batismo do Espírito Santo, porque eles também não têm comunhão. Então eles fracassam. E porque eles fracassam, eles não desistem, porque eles não são assim desistentes, eles são esforçados. Então eles se esforçam, eles tentam, mas eles também de novo fracassam, e depois eles fracassam, e fracassam, e fracassam, e fracassam. Eles são fracassados, esforçados, fracassados. E eles se sentem como meu amigo. Vão levando uma vida cristã assim, arrastando a sua vida cristã, tentando levar uma vida cristã e achando que o normal de ser cristão é assim. Sabe qual é a diferença entre uma reunião do grupo dos alcoólicos anônimos com o grupo de dentro da igreja? É que quem vai no alcoólico anônimo acredita que pode ser curado da doença do vício da bebida. Mas quem vem à igreja não acredita que pode ser curado do vício do pecado. Ele acha: eu sou pecador, tudo bem, eu vou errar. E ele é um conformado com a sua vida de pecado. Mas Jesus está dizendo assim: eu posso curar você. O terceiro grupo qual é mesmo? Segredo ainda. Ainda não. Olha só, essa luta não é só a sua luta e a minha. Essa luta não é só a luta do meu amigo. Também não é dos desistentes e nem dos esforçados. Essa luta era a luta de Paulo. Olha o que Paulo diz em Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está dizendo assim: o pecado me escraviza, eu sou escravo do pecado, porque eu sou carnal. A lei de Deus, ela é espiritual, mas ela é diferente de mim, porque eu sou carnal, eu sou vendido à escravidão do pecado. Você já percebeu como o pecado escraviza a gente? Você quer saber se a sua religião está ligada com Deus ou com o diabo? Tenta sair dela. Se tudo começar a dar errado para você, é porque é do diabo. Porque Deus não escraviza ninguém. Deus não obriga você. Por isso que quando você ouve na TV alguém dizer assim: olha, sabe por que está pegando mal olhado em você? Sabe por que as coisas estão indo mal para você? É porque você não entregou o coração a Jesus. Mas vem para cá, entrega o coração, não esquece de trazer a carteira, e você vai estar livre disso aí. Isso não é assim. Quem escraviza a gente é o diabo. Olha só, esses dias, ou uma vez, uma mulher veio conversar comigo. E ela diz assim: pastor, eu tenho um problema muito grande. Sabe, pastor, eu tenho um casamento infeliz. O meu casamento é tão infeliz, tão infeliz. A gente é casado há anos, e há pouco tempo nós tivemos um filhinho. Eu achei que o filho ia consertar casamento. Meu Deus, filho não conserta casamento. Não tem jeito de filho consertar casamento. Ninguém aprendeu isso ainda? Será que você não sabe disso? Filho não conserta casamento. Bom, nós tivemos um filho. Meu marido, eu percebo que ele não me ama muito, e eu sempre fico com aquela impressão. E aí, pastor, o meu marido foi desgostando de mim, e meu marido resolveu sair de casa. E eu pedi para Deus tanto para o meu marido voltar, pastor. Eu fiz jejum, eu fiz oração, eu me entreguei a Deus, eu fiz madrugada de oração. Eu orei durante 2, 3 meses, eu clamei para Deus, mas Deus não fez o meu marido voltar. Então, um dia no meu trabalho, encontrei uma amiga minha amiga disse assim: já que na tua igreja não funcionou, ou melhor, ela disse, já que com Deus não funcionou, eu sei com quem funciona. E a minha amiga me levou para fazer um trabalho.
E eu fui, e nós fizemos um trabalho para o meu marido voltar para mim. Eu sou pobre, pastor, não tenho dinheiro. Eu paguei R$400. Querido, se você tiver que pagar por uma oração ou por alguma coisa, também não é de Deus. Você entende isso? Quantas pessoas já me procuraram dizendo assim, pastor, eu preciso de uma oração por isso, quanto é que fica? Digo, não custa nada, mas já me cobraram tanto por uma oração. Se alguém cobra por uma oração, não é de Deus. Não é de Deus. Presta atenção nisso. Então ela pagou R$400 pelo tal do trabalho. E ela diz, quando as primeiras coisas começaram a acontecer com o meu marido, eu comecei a ficar alegre, porque o meu marido também está longe de Deus. Meu marido, eu sei, ele tem uma outra mulher. E aconteceu que no estacionamento do shopping center, roubaram o som todinho de dentro do carro do meu marido sem arrombar a porta. E o meu marido ficou com a pulga atrás da orelha. Como é que pode? Não tem arrombamento, não tem nada, não abriram a porta, o som sumiu de lá de dentro, não arrancaram o painel, nada, o som sumiu. E eu lá comigo, me regozijei. De repente meu marido começou a ligar para mim, de vez em quando ligava e dizia, eu não sei, eu estou sentindo um negócio estranho, eu tenho vontade de voltar para casa, mas eu não quero voltar, mas eu sinto que eu preciso voltar, mas eu não quero voltar, sabe como é que é? E aí ele começou a ir em casa, e ele ficava lá, mas ele ficava incomodado, pastor, eu nunca vi meu marido daquele jeito. Imagina alguém que estava lá, porque ele tinha que estar lá, mas ele não queria estar, então era uma luta que ele estava vivendo, era um negócio assim, uma escravidão, é isso. O pecado escraviza, o diabo escraviza. Pastor, a última vez que ele veio para casa, ele veio com as malas e com tudo. Ele me ligou e disse assim, estou voltando para casa. Ficou um dia, foi um dia insuportável, porque ele chorava que ele estava lá, mas ele não queria estar lá. Mas ele dizia, eu não posso não estar aqui. Nesse ínterim, pastor, a mulher lá me chamou de novo, eu descobri que tem uma mulher na vida dele. Mais R$300. Eu disse, eu não quero fazer mais nada, você tem que fazer. Se você não fizer, tudo que eu fiz contra o teu marido, eu vou voltar contra você. O diabo escraviza. E essa mulher ficou desesperada, desesperada. Queridos, é por isso que eu falei para você na semana passada. É por isso que nessa oração que eu fiz inicial, eu disse para você, muitas pessoas começam buscando o batismo do Espírito Santo. Aliás, todos nós começamos a buscar a Deus por motivos egoístas. Eu sempre procuro por mim mesmo, para eu ser feliz, para eu receber bênçãos. Mas no decorrer do relacionamento com Deus, eu tenho que transformar esse egoísmo em altruísmo. E eu preciso buscar por causa dele e por causa das pessoas, não por causa de mim. Eu tenho que transformar esse egoísmo em altruísmo. Eu tenho que transformar o pensar em mim em pensar no outro. Então as pessoas começam buscando a Deus por motivos egoístas, mas num certo momento um grupo começa a buscar por altruísmo. Ele começa a pensar no próximo, ele começa a ser transformado, ele começa a ter amor no coração, ele começa a viver o evangelho, ele é transformado num todo. Os relacionamentos dele melhoram, ele melhora com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho. O Espírito faz uma obra completa na vida dele, enquanto outros, naquele momento da bifurcação, ao invés de transformar em altruísmo, se transforma em maior egoísmo. E ele começa a buscar a Deus porque ele deseja poder. Ele quer poder para fazer milagres, ele quer poder para ter visões, ele quer ter poder para sonhos, ele quer poder para línguas. Eu quero poder para ter, enquanto o Espírito quer dar poder para ser. Aqui está a grande diferença. E quando o dom que não é do Espírito vem, o inimigo chega e diz assim, Senhor, está vendo? Esse sentimento que está ali, está te buscando para ter, não para ser. Isso é egoísmo. Esse sentimento é meu, não é teu, Senhor. Eu é que vou tomar conta. E o inimigo vai e dá mais poder. E a pessoa nem percebe que saiu da mão de Deus e foi para a mão do inimigo. E o inimigo escraviza. Ele começa a tratar você como cartomante. O inimigo começa a prever o seu futuro, previsõezinhas, que Deus não faz na Bíblia de previsõezinhas. Não existe profetadas na Bíblia. Não existe essa coisa de dizer assim, eu profetizo que você vai casar com você, eu profetizo que você vai largar dele. A pessoa da sua vida não é essa, você tem que largar dessa para casar com aquela outra pessoa. Não existe isso no reino de Deus. Deus amadurece primeiro o coração, a alma. Ele muda o que vai lá dentro, ele coloca o amor, o respeito. Deus amadurece tudo por um todo, como um todo. Deus é plausível. O resto escraviza.
Essa mulher desesperada me procurou e disse assim: pastor, eu estou escrava do inimigo, o inimigo não me larga. Agora eu não sei, porque se eu entregar o coração a Deus, o inimigo me pega. Mas eu sei que Deus é poderoso, mas eu traí Deus, porque eu fui para o terreno do inimigo. O que é que eu faço? O que é que você faz? Paulo diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Pois não faço o que prefiro, mas sim o que detesto. Você já se sentiu assim nessa luta? Olha a luta de Paulo. Eu não faço o que eu prefiro, eu faço o que eu detesto. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Você está entendendo a linguagem de Paulo? A lei é espiritual, mas eu sou carnal, eu sou escravo do pecado. Eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero o bem, não porém o efetuá-lo. Eu tenho um monte de vontade de fazer o que é certo, mas eu não consigo fazer o que é certo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Olha, essa é a sua história de vida ou não é? Você vive querendo fazer o bem, planejando, fazendo projetos. Eu já sei de gente que está com o cheque pré-datado pendurado já, né? Diz assim: nós já estamos no final de outubro. Não, eu vou mudar só o ano que vem agora. É ou não é? Não, o ano que vem. Senhor, o ano que vem vai ser diferente. Eu vou mudar minha alimentação. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Já está dando um chequinho pré-datado para o ano que vem, né? E já deixa, não precisa mudar agora. Para quê? Se você tem um ano novo para prometer um monte de coisa para Deus de novo, e você vai começar de novo, não é? Olha o que o Paulo diz: eu não consigo fazer o bem, eu só consigo fazer o mal. Agora presta atenção na linguagem, no palavreado, nas expressões que ele usa. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Opa, homem interior. Já não está falando da carne, ele está falando do homem interior. Esse homem interior tem prazer na lei de Deus. Agora presta atenção. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente. Agora ele deu outro nome. A lei de Deus ele chamou de quê? Lei da minha mente. E ele diz que aquela lei carnal que me faz pecar é uma outra lei, que está guerreando contra a lei da minha mente. Por que será que é a lei da minha mente? É porque o Espírito fica falando com você. Ele fica dizendo: está errado, faz isso, não faz aquilo. Ele fica tocando a sua consciência. É isso. Guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Ele coloca duas leis: lei da minha mente e da lei do pecado que está nos meus membros. Olha, primeiro, lei da mente. Segundo, essa primeira é a lei de Deus. Ela é a lei da minha mente, é a lei da consciência, ela é a expressão do caráter de Deus. Essa é a primeira lei. A segunda lei, lei do pecado. Ela pesa nos meus ombros, ela me faz fazer o que eu não quero, e o que eu quero ela não me deixa fazer. Ela me escraviza. A lei da minha mente e a lei do... Vamos falar de novo? A primeira é a lei da minha mente. A segunda? Lei do pecado. É uma guerra sangrenta que existe entre as duas. Ele continua dizendo em Romanos 7:24: infeliz homem que sou, quem me livrará desse meu corpo que me carrega para a morte? Incapacidade total. Ele declarou: eu não posso com essa lei do pecado. Toda vez que eu tento fazer o que é certo, toda vez que eu tento guardar a lei de Deus, eu não consigo, eu sou incapaz, é impossível guardar a lei de Deus, é isso que ele fala. Ele diz: eu sou um cristão infeliz, porque toda vez que eu luto para guardar a lei, eu não consigo. A lei do pecado, ela é mais forte do que a lei de Deus, a lei da minha mente. Qual lei é mais forte? A lei de Deus, a lei da minha mente ou a lei do pecado? Qual? Da mente ou do pecado? A lei de Deus ou a lei do pecado? A lei do pecado. Não tenha medo de falar, é o que Paulo falou. Ele está dizendo que a lei de Deus, toda vez que eu me esforço eu não consigo, eu sou derrotado, é derrota, eu sou incapaz de guardar a lei de Deus. É isso que ele está dizendo. E que a lei do pecado é mais forte, por isso ele diz que ele é infeliz. Eu sou um cristão infeliz, miserável homem que eu sou. Então Paulo continua no verso seguinte: graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu
de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Ou seja, eu desejo guardar a lei de Deus, mas segundo a carne, eu sou escravo da lei do pecado. No verso seguinte, porque aí muda o capítulo para o 8 e o verso 1, ele continua o assunto, ele diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Oh, que bom que eu ouvi alguns amém aqui, viu? Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém. Paulo está dizendo assim: a lei de Deus, ela é mais fraca do que a lei do pecado, porque quando eu tento de todas as minhas forças guardar a lei de Deus, a lei do pecado me derrota e eu sou um homem infeliz. Graças, porém, a Deus, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Ou seja, se eu aceito a Jesus, nenhuma condenação há. Ficou fácil demais. O que você acha? Eu aceito a Jesus e a partir de agora, eu aceitei a Jesus, então eu posso pecar. Jesus não me condena, é ou não é? Eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar e eu posso mentir, porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é ou não é? Se eu aceitei Jesus, eu posso. Esses pecados são muito terríveis. Vamos dizer, uma fofoquinha. Deus não vai levar em consideração, é ou não é? Eu posso. Tudo bem, assim, eu sou de Deus, eu entreguei o coração a Jesus, eu tenho tido comunhão, mas sabe, não deu para suportar, sabe, porque o irmão fulano pisou no meu calo, ele falou de mim, eu não vou suportar, eu também falo dele, é ou não é? Ninguém é de ferro, eu não tenho sangue de barata, é ou não é? Não é isso que você pensa? Nenhuma condenação há, mas queridos, tem um monte de cristãos vivendo essa realidade falsa. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pronto, eles dizem, agora eu não tenho que me preocupar com aquela tal lei de Deus, porque eu sou incapaz de seguir a lei de Deus. E Paulo está dizendo que não tem nenhuma condenação. Não tem condenação. Ou seja, eu estou salvo. Isso significa o quê? Que eu comprei uma indulgência perpétua. Eu posso pecar à vontade, que Cristo já morreu pelos meus pecados. Eu peco e Cristo perdoou. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E Paulo diz assim, olha, para que a graça aconteça, eu preciso pecar. Porque se eu não pecar, eu não vou usar a graça, é ou não é? É assim que as pessoas entendem. Será que é isso que está dito aí? No verso seguinte, o verso 2, Paulo diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Espera aí, agora apareceu uma outra lei. Antes tinha a lei do pecado e da morte, e tinha a lei da minha mente, que era a lei de Deus. Mas agora ele colocou uma outra lei. Qual é a outra lei? A terceira. A lei do Espírito da vida. Que lei é essa? Apareceu uma terceira lei. Ele tinha dito antes, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a lei do Espírito da vida te livrou. Até agora, as duas leis que tinha, vamos relembrar, eu quero ouvir vocês falando. A primeira é? Hoje vocês estão muito craques, vocês sabem tudo. A segunda é? Lei do pecado. Mas agora aparece uma terceira lei. Qual é a terceira lei que aparece? Demorou para aparecer o slide, vocês ficaram tudo confusos, né? Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Vamos falar junto? Lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Você está entendendo o que Paulo está falando? Está conseguindo entender ou não? Primeiro, eu tenho uma lei, a lei do pecado, que me derruba. Cada vez que eu quero fazer o que é de Deus, cada vez que eu quero reproduzir na minha vida o caráter de Deus, cada vez que eu quero entregar minha vida para Deus e fazer o que é certo, não adianta eu me esforçar, eu não consigo. Mas agora chegou uma outra lei, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Ou seja, o Espírito Santo, quando eu recebo o batismo do Espírito Santo, eu recebo uma terceira lei, é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso. Isso está descrito em Gálatas 5, de 16 a 26. Foi o próprio Paulo que escreveu isso. Presta atenção. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Isso é o que a gente ouve hoje.
Viva pelo Espírito, seja guiado pelo Espírito. E tem um monte de gente dizendo assim: o Espírito me falou, o Espírito me disse. É ou não é? Tem um monte de gente. Está errado dizer isso? Não. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito. E outro dia eu li um texto onde dizia ali em Romanos, no capítulo 8, no capítulo 14, que quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus. Eu preciso ser guiado pelo Espírito. Mas Paulo está dizendo: ah, você é guiado pelo Espírito? Você foi batizado pelo Espírito? Então ele diz: por isso vos digo, vivam pelo Espírito, e de nenhum modo satisfarão os desejos da carne. Opa, você vive pelo Espírito? Então você não vai satisfazer os seus desejos da carne. Ele está voltando lá naquela lei carnal, a lei do pecado. Você não vai ceder à lei do pecado. Olha o que ele disse: pois a carne deseja o contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Ele está falando a mesma coisa de outro jeito. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Aqui vem um texto complicado, hein? Que um monte de gente diz aí: está vendo? Aí está provando, ó. Vamos dar uma olhada. Aqui embaixo você consegue ver as obras da carne. Na parte de cima da tela, a tela está dividida em duas. A parte de baixo, carne, obras da carne. A parte de cima, obras do Espírito. Certo? E ali, de um cantinho no outro, tem uma escadinha. Essa escada é a escada da santificação. Ali embaixo, nas obras da carne, está a escravidão ao pecado, a escravidão da carne, a lei do pecado. Lá em cima, no Espírito, no topo da escada, o que tem lá? A santidade. Um dia, Jesus, deixa eu ver que lado está a escada, para eu vir para cá, pronto. Um dia, Jesus encontrou você aqui embaixo da escada, no mundo do pecado, na vida de pecado, escravo do pecado e da lei do pecado. Aí você deu a mão para Jesus, e Jesus encontrou você, e você começou a subir aquela escadinha lá. Cadê a escada? Não põe eu, põe a escada. Começou a subir a escada. No meio da escada, o que tem ali? Eu estou indo para a santidade, mas no meio tem o quê? Pareceu a lei. Ela está no meio. Sabe por que ela está no meio? Ela divide a vida de pecado com a santidade. A santidade está aqui no topo da escada. Por isso que eu estou aqui no meio ainda, né? Aqui está a lei. Enquanto eu sou escravo do pecado, a lei está abaixo ou acima de mim? Acima. E eu olho para a lei e eu digo: como eu gostaria de não desejar o mal dos outros, como eu gostaria de não cobiçar, como eu gostaria de não fofocar, como eu gostaria de não adulterar, como eu gostaria de não desejar matar o meu vizinho, não é? A gente vai... A lei está acima, a lei é o meu teto, eu desejo fazer as obras da lei. Mas Paulo diz: toda vez que eu tento seguir as obras da lei, eu sou o quê? Derrotado. Eu sou derrotado, porque eu não tenho força suficiente para isso. Mas, aí o Espírito me guia, e eu sou batizado no Espírito. E a obra do Espírito começa em mim, e essa nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, toma conta de mim, e eu vou em comunhão com Cristo, e eu vou subindo a escada, e eu vou subindo, e eu vou subindo, e aí eu passo pela lei, e aí eu subo para cima da lei, e eu vou olhando para a santificação e a santidade, eu vou ficando mais parecido com Jesus. No dia em que eu largo da mão de Jesus, eu deixo de ter comunhão, eu vou descendo sem perceber, sabe? Iludido com o mundo, aquela coisinha tão, puxa, eu não lembrava mais como é gostoso aquilo, né? Não, eu não devo ir, e às vezes a gente sobe uns degrauzinhos, depois a gente desce, não, mas eu preciso de santificação, não, mas os amigos estão chamando, não, hoje eu vou, não vai ter problema, e tal, e a gente fica nessa indecisão, e quando você chega que você desce da lei e toca o alarme, você acabou de quebrar um mandamento, você está falando mal dos outros. A lei, ela serve para me avisar que eu estou descendo baixo demais, ela serve para me avisar que eu estou indo para muito baixo. Então, aí Paulo diz: por isso que quando você tem em você a lei do Espírito, você não está debaixo da lei, você está para cima dela. A lei não condena você, você está aqui em cima. A lei não é o seu teto, ela é o seu piso.
É isso que acontece. Gálatas 5 ainda prossegue. Ora, as obras da carne são... O que são as obras da carne? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. Queridos, presta atenção, porque tem feitiçaria e tem feitiçaria camuflada. Tem feitiçaria dentro de igrejas cristãs? Tem. Cuidado. Dentro de qualquer igreja cristã pode aparecer feitiçaria. Qualquer uma. Por favor, presta atenção. Toda vez em que você começar a se ligar a uma pessoa, que essa pessoa seja a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você for levado a depender de uma pessoa para conduzir você, que essa pessoa seja o Senhor Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Por misericórdia, presta atenção. O Espírito guia você. Quando alguém diz para você, o Espírito me disse. Quando o Espírito disse para alguém, para dizer alguma coisa para você, saiba o seguinte: o Espírito fala com você, ele fala comigo também. Então eu vou perguntar para o Espírito. Se ele disser para mim o que ele disse para você, eu acredito, senão não. É isso. Ódio. Quantas pessoas que se dizem batizadas pelo Espírito, mas guardam ódio no coração de outras pessoas, por outras pessoas. Como é que você pode ser batizado pelo Espírito? Você guarda ódio, rancor no seu coração, discórdia. Você tem discórdia com alguém, você não consegue olhar para essa pessoa. Discórdia, ira, egoísmo, está centrado em você. Dissensões, brigas, facções, grupos separados, separatistas, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Essas são as obras da carne. E eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Não só não são guiados pelo Espírito. Lembra como é que ele começou esse texto? Se você é guiado pelo Espírito, então anda no Espírito. Demonstra que você não tem essas obras. Quais são as obras de quem é guiado pelo Espírito? Mas o fruto do Espírito é amor. Dá para falar aqui, olha, uma semana só sobre isso. Amor. Porque quando o Espírito se manifesta na sua vida, 1 Coríntios 13, Paulo explica tudo sobre o amor. O amor não arde em ciúme. O amor tudo espera. O amor tudo suporta. Mas, havendo profecias, cessarão. Porque o amor, ele é mais importante do que as profecias. E se alguém faz profecia, que ame em primeiro lugar, indistintamente, que seja capaz de amar o inimigo. Ama o próximo, porque se ele não é capaz de amar o inimigo, a profecia dele não vale nada. Enquanto isso a gente fica dando valor para a profecia. Paciência. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você entendeu por que contra essas coisas não há lei? Se você está aqui em cima, a lei está lá embaixo. Você está preocupado em ler alguma coisa? Eu estou preocupado em olhar para Deus, em percorrer o caminho da santidade. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, ele diz de novo, andemos também pelo Espírito. Você diz que vive pelo Espírito, então anda segundo o Espírito. Anda segundo o Espírito. Opera na sua vida as obras de Deus, as obras do Espírito. Pergunta para você: será que Jesus exige que eu tenha o caráter dele? Ele exige que eu tenha o caráter igual ao dele, sim ou não? Está em dúvida, né? Sim ou não? Uau! 1 Pedro 1, 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Jesus exige que eu tenha o caráter
dele. Ele está dizendo: seja santo, porque eu sou santo. Seja santo. O que é santo na Bíblia? Separado. Quer dizer, dedicado a Deus, totalmente a Deus. Pode acontecer de eu errar? Pode acontecer. Mas vai acontecer cada vez menos. Você entende? Cada vez menos. Uma purificação do caráter. E cada vez eu vou me parecendo mais com Deus, e o meu caráter mais parecido com o de Deus, e Deus vai me purificando assim. É desse jeito que as coisas acontecem. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Presta atenção. Agora aqui é Jesus falando. Jesus está dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não adianta só ter, ele tem que ter e tem que guardar. Esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Será que quem tem a Jesus guarda os mandamentos da lei de Deus, dos 10 mandamentos? Sim ou não? Mas ele está dizendo assim: aquele que tem os meus mandamentos. Ele não está dizendo assim: aquele que tem os mandamentos da lei de Deus e os guarda. Tem diferença entre os mandamentos da lei de Deus e os de Jesus? Não? Vocês estão falando que vocês são adventistas. Presta atenção. João 15:10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Espera aí, ele deu uma misturada nos mandamentos dele com os mandamentos do Pai, não é? Ele fez um blend ali, né? Como tem um amigo meu nordestino que diz. Fez um blend, misturou a coisa. Presta atenção. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Será que esses mandamentos de Jesus são iguais aos 10 mandamentos? Será? Eu não posso falar nada. Perguntar para você: quem foi o Deus criador da Bíblia? Quem foi? Quem acha que foi Jesus, levanta a mão. Quem acha que foi Deus o Pai, levanta a mão. Quem acha que foi o Espírito Santo, levanta a mão. Que confusão vocês estão. Eu já falei sobre isso, vocês não aprenderam nada. João 1, do verso 1 ao 3. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aí está dizendo que tudo que foi feito nesse mundo foi através desse Verbo. É ele que fez. Agora nós temos que saber quem é o Verbo. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Quem foi o Verbo que se fez carne, que habitou entre nós, e do qual nós vimos a glória como a do unigênito do Pai. É só a gente saber quem é o unigênito do Pai. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Quem é o Filho unigênito de Deus? É Jesus. Então Jesus é o Deus Criador, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha o que diz aí Colossenses 1, de 13 a 16. Ele nos libertou do império das trevas, Jesus, e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, quem é o Criador? Jesus. Quem foi o Deus Criador da Bíblia? Quem foi? Eu quero ouvir você falar bem forte. Quem foi? Foi Jesus, foi o Senhor Jesus. Agora eu quero perguntar um negócio para você. Quem foi o Deus do deserto? O Deus que apareceu para Moisés no deserto para dar os 10 mandamentos para ele? Foi Jesus ou foi Deus o Pai? Quem acha que foi Jesus, levanta a mão. Quem acha que foi Deus o Pai, levanta a mão. E quem acha que foi o Espírito Santo, levanta a mão. Êxodo 3,13. A palavra tem que responder. Eu não posso falar nada, é a Bíblia. Disse Moisés a Deus. Deus tinha aparecido para Moisés, e Moisés falou para Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser:
o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu vou dizer para eles? É Moisés dizendo para Deus, Senhor, o Senhor está me mandando ir lá, mas quando eu disser assim, olha, o Deus dos pais de vocês me mandou, e eles vão dizer, então é o Deus, então como é o nome desse Deus? O que eu vou dizer para eles, Senhor? E Deus disse para Moisés, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Qual era o nome que Deus mandou usar? Eu sou. Qual é o nome que Deus mandou usar? Eu sou, o Deus eu sou. Agora vem uma outra pergunta, quem foi o Deus eu sou do deserto? Foi Deus o Pai? Foi Deus o Filho? Ou foi o Deus o Espírito Santo? Quem foi ele? Jesus disse, eu sou o pão da vida. João 6, 35, etc. e tal, está aí tudo anotado. Eu sou a luz do mundo, ele falou. Será que ele falou por acaso tudo isso? Ele disse, eu sou a porta do aprisco. Ele disse, eu sou o bom pastor. Quando Jesus esteve aqui, ele teve certeza, ele teve vontade, eu quis reafirmar, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele diz, eu sou a videira verdadeira. Isso como se isso não fosse o suficiente, tem muito mais eu sou na Bíblia. E lá em João 8, 24 ele diz, presta atenção, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Será que ele estava querendo dizer que ele era o Deus eu sou, que esteve com Moisés no deserto? Mais claro do que isso é impossível. É ou não é? Jesus é o Deus eu sou do deserto. Ele é. Então foi Jesus quem deu os 10 mandamentos. Por isso quando ele diz assim, se me amardes guardareis os meus mandamentos, eles são os mesmos mandamentos. É por isso que quando Paulo diz assim, você não está debaixo da lei quando você anda no Espírito, e ele cita, se você pegar todos os elementos de Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito, você vai ver que as obras da carne, todas elas transgridem a lei, e o fruto do Espírito, nenhum deles transgride a lei. Ele está dizendo assim, quando o Espírito Santo batiza você, ele habilita você para viver uma vida de santidade, ou para refletir o caráter de Cristo na sua vida. Em outras palavras, Jesus está dizendo, sabe para que você precisa do batismo do Espírito Santo? Você precisa do batismo do Espírito Santo para ser, não para ter. Para ser. Então, por misericórdia, quando você tiver a tentação de começar a ter antes de ser, lembre-se que alguém pode estar operando isso na sua vida e não Deus. Porque você precisa ser primeiro, para depois ter. Como é que você pode ter o poder disso ou daquilo, se a sua vida não foi transformada? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e ele disse assim, pastor, eu frequentei muito tempo uma outra igreja, uma outra denominação, e eu achava que eu era um cristão com defeito, porque tinha um dom do Espírito que não se manifestava em mim. Mas pastor, quando eu descobri a luz da verdade, aí pastor, eu percebi que eu fui sim batizado pelo Espírito, porque a minha vida mudou. A minha vida mudou com a minha esposa, mudou em casa, com a minha família. Eu sentia um prazer de estar na presença de Deus. Eu comecei a respeitar mais as pessoas. Eu comecei a amar mais as pessoas. E isso é a manifestação do poder do Espírito na sua vida. Deus imprime o caráter dele em você. Por isso Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei nele. Então disse o Senhor a Moisés, quando Deus deu a lei dos 10 mandamentos, aonde ele mandou gravar, ou aonde ele gravou a lei dos 10 mandamentos? Em tábuas. Tábuas de pedra. É o que está escrito aí. Sobe a mim ao monte e fica lá, Deus dizendo para Moisés. Presta atenção nisso, porque isso é muita luz. Deus está fazendo uma revelação tremenda para você hoje na sua palavra. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Então, Deus quem escreveu, mas ele gravou em tábuas de pedra. Presta atenção. Em Jeremias 31, 31, Deus diz, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo? Aquela lei que eu gravei naquelas tábuas de pedra, os 10 mandamentos da lei de Deus, joga aquilo no lixo. É isso que ele está dizendo aí. Nada diferente disso. Porque vocês quebraram aquela aliança. Então aquela aliança que eu fiz com vocês, ela não presta mais. Joga no lixo. É o que Deus está dizendo. Vocês quebraram a aliança. Eu ofereci para vocês. É maravilhoso a gente ver na Bíblia como é que Deus, Ele nos aceita como sua esposa. Um relacionamento de casamento entre Ele e as suas criaturas. Deus é tão maravilhoso. E aquilo que aconteceu lá, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, aquilo funciona como quando 2 noivos estão no altar. É Deus propondo o casamento e o povo lá no pé do monte diz: tudo que o Senhor disser, isso faremos. Em outras palavras, eu aceito. Sim, eu aceito. Mas Deus está dizendo: depois de ter aceito se casar comigo, vocês me traíram. Por isso essa aliança joguem no lixo, porque eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Uma nova, vocês estão entendendo? A lei dos 10 mandamentos gravadas em tábuas de pedra, joga no lixo. Eu vou fazer uma nova aliança com vocês. Esse é o Jeremias 31:2. O verso 3 diz: porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, disse o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. E eu serei o seu Deus. A minha nova aliança não é escrita em tábuas de pedra, ela é escrita no seu coração. É por isso que Deus, tão maravilhoso, cheio de luz, Deus diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne, porque eu não quero gravar a minha lei nem em tábuas de pedra e nem em coração de pedra. Eu vou gravar em coração de carne. Por isso eu arranco o seu coração de pedra e eu coloco no lugar um coração de carne. Eu não quero mais nada de pedra para escrever a minha lei. Esse é um novo concerto, é uma nova aliança. E para eu poder escrever a minha lei no seu coração, eu transformo e eu gravo com o meu espírito. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. E agora eu começo a entender, e o quebra-cabeça começa a juntar as partes. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Eu vou dar poder para vocês andarem segundo aquilo que eu espero, para vocês manifestarem em vocês o meu caráter, desde que vocês recebam o meu Espírito, e o meu Espírito batiza vocês. Ele batiza e Ele dá poder para vocês. Olha agora o tamanho dessa revelação. Se prepara, se segura na cadeira, porque vai até chacoalhar agora. Presta atenção. Como eu posso ser santuário do Espírito? Como eu posso receber o batismo do Espírito? Para que eu preciso do poder? Lá em Coríntios, capítulo 6. Lê comigo. 1 aos Coríntios, capítulo 6. Vamos lembrar de um negócio? As tábuas da lei, no primeiro concerto foram escritos, a lei foi escrita em tábuas de pedra, colocadas dentro da arca. E a arca foi colocada dentro do santuário. Dentro do santuário. Agora Deus diz: eu não quero gravar mais minha lei em tábuas de pedra, e também não quero gravar em corações de pedra. Eu dou o meu espírito para você, transformo o seu coração em coração de carne e gravo a minha lei no seu coração. E Deus diz: agora eu não quero mais o santuário do deserto, já que eu tenho lei gravada em coração de gente. Eu quero um novo santuário. Qual é o novo santuário de Deus? Qual é? Acaso não sabeis que sois
que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, 1 aos Coríntios 6,19, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Deus está dizendo, agora que eu tenho a minha lei gravada em corações de carne, eu quero um novo santuário, e o meu santuário é o seu corpo. Em outras palavras, o lugar santíssimo, onde as tábuas de carne do coração, da lei de Deus estão gravadas no meu coração, e eu sou o santuário do Espírito Santo. Ah, meu Deus, a palavra de Deus é linda, é maravilhosa, o conhecimento de Deus é infindável, é infinito, e o Senhor Deus diz, filho, você não precisa ser um cristão frustrado, você não precisa ser um cristão desistente, você não precisa ser um cristão desesperado, você pode ser um cristão vitorioso, você precisa sim do batismo do Espírito Santo, você precisa do poder do Espírito, você não precisa para receber milagres, porque eu não estou chamando você para receber milagres, eu estou chamando você para abençoar o outro e não para ser abençoado. Você não precisa do batismo do Espírito para fazer milagres, embora eu prometa isso, mas eu vou operar isso em você quando eu quiser, do jeito que eu quiser e que eu estabelecer. Você também não precisa do poder do batismo do Espírito Santo para profetizar, porque isso é obra minha e eu faço do jeito que eu quero e como eu quero. Você não precisa do meu poder do Espírito Santo simplesmente para falar em línguas. Você também não precisa do poder e do batismo para expelir demônios, porque isso até o demônio faz. Você precisa, filho, do batismo do Espírito Santo, sabe para quê? Para você ser como Cristo, para você ser como eu sou. É para isso que você precisa. É por isso, queridos, que Jesus ainda não voltou. Ele não voltou ainda, porque o mundo não consegue ver. O mundo consegue ver um monte de gente expelindo o demônio. O mundo consegue ver um monte de gente fazendo milagres. O mundo consegue ver um monte de gente falando em línguas. O mundo consegue ver um monte de gente profetizando. O mundo não está conseguindo ver um monte de gente ser como Cristo, amar como Cristo, viver como Cristo. E o dia que o mundo enxergar isso em você e em mim, é porque o Espírito Santo desceu e Ele me batizou. A maior obra do Espírito Santo é reproduzir o fruto do Espírito na minha vida, não é reproduzir os milagres de Cristo na minha vida, se bem que Ele promete isso para o tempo dEle, para a hora dEle, para o jeito que Ele quer e não para o jeito que eu quero. É isso. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se o seu corpo é santuário do Espírito, e se a lei de Deus está gravada no seu coração, você está mudando como ser humano, você está iluminando o ser humano, você está iluminando esse mundo, a luz de Cristo está irradiando. As pessoas percebem Cristo em você. É por isso que o verso diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Amém? Amém. Poder para quê? E sereis minhas testemunhas. Em outras palavras, Jesus está dizendo, você vai receber o poder do Espírito para ser minha testemunha, para viver o cristianismo. Em todo lugar aonde você for, seja aqui perto, seja lá longe, até os confins dessa terra, você vai ser minha testemunha. O terceiro tipo de cristão são os cristãos vitoriosos, porque eles receberam em si a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Como eu posso receber o batismo do Espírito? Como eu posso receber porção dobrada do Espírito de Deus? Como? De que maneira eu recebo o batismo? De que maneira eu recebo porção dobrada do Espírito de Deus? Eu tenho um amigo meu especial, a quem eu convidei para domingo que vem repartir conosco a mensagem de como receber a porção dobrada do Espírito. Como receber a porção dobrada. Ele tem uma palavra especial para isso. E só ele poderia falar esse tema no próximo domingo. Por isso, ele, como meu convidado, vai estar aqui pregando sobre esse assunto.
Como eu posso receber a porção dobrada do Espírito? Você gostaria de receber a porção dobrada? Sabe de uma coisa? Nós não precisamos viver frustrados. Nós não precisamos viver enganados. Nós não precisamos viver apegados nas nossas próprias ideias, nem nas nossas próprias frustrações. Nós não precisamos ser escravos do pecado. O Senhor Deus olha para você e para mim hoje e diz: filho, eu quero dar para você libertação. É isso que eu tenho para você. Eu tenho para você o poder do meu Espírito, para você viver do meu lado, filho. Eu tenho dito, desde que eu cheguei nessa igreja, algumas vezes, a expressão 3 anos e meio atrás. Mas eu não posso parar de dizer essa expressão. Porque foi quando Deus atuou na minha vida de uma maneira muito forte, muito brusca. Eu que nasci cristão na igreja adventista. Eu que sou pastor há 27 anos e na época há 23 anos e meio. Mas como Deus atuou? A partir do momento que eu clamei a Deus e pedi para Ele que Ele se manifestasse em mim. Não comumente. Clamar como quem clama. A diferença entre clamar e pedir, ela é muito grande. A insistência, a persistência. A partir desse momento eu sabia também que Deus a qualquer momento poderia manifestar contrafações na minha vida. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, bramando, procurando a quem ele possa tragar. É desse jeito que ele se move ao nosso redor, tentando nos enganar. Para que a gente não seja enganado, queridos, nós precisamos nos apegar à palavra. É por isso que a palavra de Deus diz, por isso que o Senhor Jesus nos advertiu. E Ele diz assim: Ele vai tentar enganar, se possível, os próprios eleitos, porque a diferença entre o certo e o errado é muito próxima. A diferença entre o batismo do Espírito e o não batismo do Espírito é muito próxima. A diferença entre buscar a Deus por motivos egoístas e por motivos altruístas, ela é muito tênue no começo, depois que ela se acentua mais. É muito difícil de descobrir, mas por misericórdia. Se você anda por caminhos tortuosos, volta. Você já desistiu de lutar? Desistiu de você mesmo? Já olhou para você no espelho alguma vez e disse assim: tá bom, desisto. Para mim não tem jeito. Para mim não tem jeito. Eu sou um fracasso como cristão. Muitas e muitas vezes eu disse para mim mesmo: para mim não tem jeito. Tem coisas que eu não consigo. Deus está dizendo aí que Ele vai me mudar, mas como é que eu não mudo? Como é que eu não consigo? E no início, eu lutava demais para conseguir me manter gordo. E eu dizia, as pessoas não acreditavam, né? Eu dizia assim: olha, eu como esse tanto que é para poder só ser gordo, para não ser gordãozão. Porque eu tenho talento para isso, né? Eu tenho um primo com 180, um com 160. E é isso aí. E de peso. Tem 4 primos com obesidade mórbida, né? Eu sou um candidato também, né? E de início Deus tirou assim a minha vontade de vez. Se eu quisesse jejuar durante 30 dias, eu faria. Tirou a vontade de vez. E depois ela voltou. É porque o Espírito foi embora? Não. É porque Deus diz assim, lembra? Varinha de condão, não. Aí não. Eu vou abrir a porta, você entra por ela, eu vou te ensinar. Você vai lutar. Combate o bom combate da fé. Eu vou ensinar para você. E Deus tem ensinado. É uma luta. E a gente vai aqui, e vai ali, e vai aprendendo de um jeito e de outro. Às vezes a desgraça do ser humano é basear a sua experiência na vida do outro. E alguém pode pensar, mas ele está falando isso? Mas, então ele está dizendo que quem é gordo não tem um espírito? Não. Por misericórdia, não entenda isso. Eu também não estou dizendo que quem é magro tem o espírito. Também não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que Deus pede para cada um de nós uma coisa especial. Que a gente cuide do templo do Espírito. Seja, quer comais, quer bebais ou faça qualquer outra
façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Mas ele fala também do que entra na minha mente, do que entra no meu ouvido, pelos ouvidos, pelos olhos, pelo nariz, pelo tato. E muitas vezes, gente adulta devia cantar no meio de uma luta aquela musiquinha. Cuidado, boquinha, com que fala. Sabe como que é? Cuidado, pezinho, onde anda. Cuidado, olhinho, com que vê. Pois nosso Pai do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, com que fala. Algumas vezes eu canto ela. Cuidado, boquinha, com que come. Cuidado, olhinho, com que vê. A gente tem que falar. Despertar. Deixar Deus atuar. Senhor, cadê a lei do Espírito de vida? Eu estou buscando, eu estou clamando, Senhor, cadê? Deus está dizendo para você, filho, você pode. Você pode. Você pode. O Espírito de Deus opera em você, Ele obra em você, essa obra maravilhosa, Ele derrama luz, Ele enche o seu coração, a sua alma, Ele dá poder para você, Ele levanta você quando você está desanimado, Ele reanima você, Ele toma você nos braços, Ele abraça você, beija você, Ele sopra no seu nariz, Ele dá alento, sopro de vida para você, é Ele quem batiza você a cada dia, basta você querer. É assim que o Espírito faz. E aí Ele guia você. E você vai andar sempre cauteloso, vigilante, para que você seja guiado pelo Espírito para o lugar certo. Porque a qualquer momento você pode ser guiado para o lugar errado. Olhos fixos no Senhor. Você gostaria de receber esse poder do Espírito na sua vida? Gostaria de receber o caráter de Cristo na sua vida? Gostaria de receber todos os dias esse caráter de Cristo, se manter ligado com Cristo, não ser enganado, não ser iludido? Gostaria. Então ergue a mão. Fecha os olhos. Pai amado, que está a sua igreja, Senhor. Nós queremos vitória, Pai. Vitória no Senhor Jesus. Queremos receber o caráter do Senhor Jesus na nossa vida. O Senhor nos promete, Pai, estamos aqui para receber a sua promessa, a promessa do Pai, a promessa do Espírito. Nós queremos vitória, Pai. E a vitória só vem com o caráter do Senhor Jesus gravado na nossa vida e com a lei gravada no nosso coração. É só a cruz do Senhor Jesus que nos dá a vitória de verdade. Por isso, toma-nos nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, quando nós saímos daqui, nós cantamos e pedimos para o Pai. Nós rogamos ao Pai, imploramos ao Pai que Ele grave o caráter de Cristo na nossa vida. Vai tocar uma música ali. Enquanto a música toca, o Espírito de Deus toca o seu coração. E essa música é para você meditar aqui. Só existe um jeito, um caminho, uma maneira de conseguir a vitória. Somente através da cruz de Jesus. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam o toque seguro dessas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz, o de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu Mestre
a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir, mas os pés que já foram pregados me mostraram o caminho do amor. E quando todos os amigos se forem, quando a morte chegar para mim, eu confiarei em um mestre pregado que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz de cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz